Olá, galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai receber uma pessoa muito importante, né? Acho que é uma grande referência quando se fala em pesquisa sobre a face aqui no Brasil, né? O Johannes Freiberg. Ele é um educador físico formado pela USP. Ele é um integrador estrutural do método Rolfing. Ele é Master Training Facial Fitness. Ele é membro da Fascia Research Society desde 2016. Ele é cofundador da Universidade da Fáscia. Ele é atleta e técnico das seleções paulistas brasileiras de karatê e é tradutor de mais de 17 livros relacionados ao movimento e saúde. Vou chamá-lo ele aqui para ele conversar um pouquinho com a gente. Sim? Espera aí, deixa eu ver se foi. Universidade. Ah, tá aqui. Vamos ver. Só um minutinho. Vamos ver se. Tô com a mesma blusa aqui. Ah, agora acho que foi, hein? Eu tenho que virar aqui. Pronto. Olá! Tudo bem? Fala, grande mestre. Só assim mesmo pra gente se ver. Pois é. Muita saudade, muita. Gente, e essa pessoa, assim, além de ser uma sumidade, né, é de uma simpatia e de uma humildade, uma fonte de conhecimento, né, que eu acho que é excepcional, assim, e a força de vontade de ensinar, né? Então, acho que isso junta várias qualidades numa pessoa só. É uma honra estar aqui com você, Johannes, né? Como é que você Eu que está nessa agradeço, pandemia? Gisele. Pois é, né, meu irmão? Aqui intocado. Olha, Já estou desde março, porque eu voltei da Itália já começando já aqui o retiro, né? sim, sim. Então, intenso, né? Muita Aham, coisa, é muito intenso ficar assim o tempo todo, né? Dentro de verdade. casa. Março, abril, maio, agora junho, imagina, 4 meses. É Aham. bastante. Mas mesmo assim você não parou, né, Johannes? Você não consegue parar. Não, não parei, porque eu Vários tenho. Não, não projetos. parei. Porque tem os cursos e também tem a universidade, né? Tem um monte de projetos para entregar, então. E de verdade Sim. a gente trabalha mais agora que antes, eu acho. Ah, sim, com certeza, Né? né? Eu acho. E gratidão por você arranjar um tempinho aqui para Eu estar que com a gente, agradeço. né? Eu acho que esse é um tema que está bem alto, as pessoas estão investindo bastante para ir atrás do conhecimento. E aí, quando a gente quer passar algo, a gente queria alguém com referência, né? Então, logo a gente pensou em você, né, para estar falando. Eu acho que as minhas duas grandes Obrigado. referências, eu sei que ela está aqui também, é você e Taíra Mello, né? São duas pessoas que eu sempre, quando eu vou estudar, procurar alguma coisa, são vocês dois que eu me norteio, né? E eu queria ver, assim, a live, às vezes, ela vai ficar gravada no IGTV e, como está na rede, tem pessoas que nunca viram, não sabem o que é o tecido facial, como tem pessoas profissionais da área, né? Você Aham. poderia falar para a gente o que seria o tecido facial? O que. Posso. Então, basicamente, o tecido facial é toda a parte estrutural do corpo, então, esse componente feito basicamente de colágeno, né, de proteínas de colágeno, elastina, fibronectina, vários tipos de proteínas que têm capacidade de agregação
mas também tem uma dimensão elástica do corpo, mais a substância fundamental, que é a parte mais líquida interna do corpo, por onde passam os nutrientes, onde está o sistema imunológico, por onde você tem uma série de outras células que, inclusive, produzem a próprio tecido conjuntivo e outras células que têm capacidade de formar agregados celulares. Então, o tecido conjuntivo é o componente estrutural do corpo, que dá forma ao corpo e que abriga todas as células do corpo, musculares, as células de qualidade nervosa, né, e as células de tecidos epiteliais. Então, toda e qualquer célula do corpo fica abrigada dentro desse tecido facial, e esse tecido, então, não só dá conexão, mas mantém um design de estrutura do corpo e dá forma ao corpo. Ele é chamado hoje, né, que eu já tenho repetido tanto, de órgão da forma. Então, tendões, ligamentos, aponeuroses, cartilagens, cápsulas articulares, né? As bainhas que abrigam as estruturas dos ligamentos intraviscerais, as membranas que estão em torno do cérebro, né, que as membranas meníngeas, o periósteo, que também envolve os ossos, quer dizer, ela tem uma qualidade de tecido que todas as outras organizações estruturais básicas, como ossos, órgãos e outros componentes, vão se formando graças à presença desse tecido que tem uma função basicamente, predominantemente, estrutural. Ou seja, os órgãos existem, os vasos existem, a boa parte da inervação forma aqueles conjuntos de bainhas de nervos, né, formando os grandes nervos, graças à presença desse tecido que dá unidade à estrutura, né, e mantém uma tensão entre eles, com o qual possibilita que eles se mantenham unidos, porém mantendo uma certa distância, e com isso o corpo tem distintas formas, mas tem uma unidade estrutural que permite que todos os outros órgãos e tecidos e células do corpo tenham um suporte, né, de apoio. Sim, sim. E ela é constituída por quais substâncias? Então, basicamente, você tem proteínas, né? Então, o colágeno, né, a elastina, que são proteínas de qualidade retrátil, o colágeno com mais resistência à tração e a elastina com mais elástico. Então, por exemplo, os tendões, né, que são basicamente feitos de estruturas de colágeno. Mas aí você tem, na parte muscular, outros tecidos mais elásticos que permitem que, por exemplo, o músculo possa encher e esvaziar. Então, aí você tem um outro tipo de proteína que é esse material mais elástico, que é a elastina, a fibronectina e outros. Mas depois tem essa substância fundamental, que é basicamente um glicoaminoglicano, é um açúcar. É uma substância açucarada, gelatinosa açucarada, com essas características principais, mas que tem entre elas, né, um certo tipo de unidade graças a uma eletrificação dentro desse componente aquoso. Então, é água, açúcares, né, a combinação disso que vão dando os glicoaminoglicanos e as próprias proteínas. Né? Isso é a forma básica. E depois você tem células que são próprias desse tecido, como os chamados fibroblastos, que produzem tecido conjuntivo, os miofibroblastos, que é uma variação desse fibroblasto. Você tem tenocitos, hoje em dia tem fasciacitos, que são digamos, variações, né, de estruturas celulares, mas que vivem dentro da própria matriz extracelular. Então, basicamente, a fáscia é a matriz extracelular. Tá. E a importância dela até tempos atrás, ela era menosprezada, esse tipo de tecido. Como que foi descoberta a importância dela? Conta um pouquinho o seu trabalho, acho que é na Alemanha, não é? Que você foi estudar, que você vai e você é médico. Então, o conhecimento da face é um conhecimento meio que já milenar,
do Aham. ponto de vista da estrutura, né? No entanto, a abordagem da face a partir do século XVI, quando entra uma parte na história, que é a busca por um certo determinismo, né, estrutural, então o que passa a ser interessante nesse momento, seguindo pela matemática, pela física, pela química, é que se buscasse como verdade da natureza alguma coisa que tivesse desenhos, né, que ela tem que ter uma forma, então ele tem que ter um desenho, uma forma, ele tem que ter um peso, ele tem que ser visível, né, e ele tem que ter uma coloração, ele tem que ter vários tipos de elementos da física que são que têm uma ordem matemática que desse acesso como conhecimento. E o tecido conjuntivo, na época, como se falava de tecido conjuntivo, era uma parte gelatinosa que a olho nu você não conseguia ver uma forma. Então eles retiravam todos esses tecidos, iam tirando, e ficaram então os tendões, né, os ligamentos, porque eles já têm uma matéria-prima, mas mesmo assim não era considerado um tecido facial, era considerado só um tecido de ligação. Lá no século XIX, né, com o advento do surgimento, quer dizer, da criação, nesse sentido, da osteopatia, o James ele olha e entende que aquela organização tem uma função estrutural na organização do esqueleto. Então, ele começa a dar muita importância às estruturas articulares, mostrando que o movimento desses tecidos reorganizava a estrutura e a posição do corpo no espaço. E prevê que talvez isso também estivesse ligado ao sistema nervoso, que haveria uma combinação entre esse tecido conjuntivo, né, de qualidade de posicionamento estrutural e uma certa ordem de comportamento nervoso. Mas a Ida Rolf, já no começo então do século XX, ela era uma bioquímica e ela está interessada, né, em saponáceos, em gorduras saponáceas, ou seja, isso é tecido conjuntivo. E ela, então, se interessa por isso e começa a estudar e vai vendo que esse tecido é um tecido enorme, ele está presente em todo o corpo. Junto com isso, ela é uma professora de yoga. Então, ela começa a investigar, se mexendo naquele tecido, o que aconteceria no corpo. Ela mesma já tinha tido uma experiência com a osteopatia bastante importante, então ela sabia da importância desse tecido conjuntivo. Porém, ela olha para esse tecido de uma forma mais distribuída pelo corpo e começa, então, a propor que esse tecido fosse um tecido estrutural e que teria uma função também na coordenação motora, na organização postural do sujeito na gravidade. E ela investe sobre isso. Feito isso, então o tecido conjuntivo passa a ser um elemento de estudos mais em grupos como o Rolf, né, todas as várias terapêuticas que incluem o tecido conjuntivo. Então, basicamente, o Rolf e todas as pessoas que derivaram disso, né, que são os integradores estruturais, e o grupo de osteopatia e depois quiropraxia, assim por diante. Bacana. Mas até 2007 não se falava do tecido conjuntivo ou fáscia como um elemento de composição motora. Então, o Robert Schleip, basicamente ele mais um grupo de pessoas, né, que estão inseridos dentro desse contexto do Rolf, e outros pesquisadores se interessam, se disponibilizam, se dispõem, digamos assim, a investigar se esse tecido realmente tinha uma função importante coordenativa no corpo. Ele é um rolfista de prática, né, mas também trabalhava com Feldenkrais, investe nesse conhecimento e começa a fazer pesquisa sobre os tecidos. Em 2007 nasce, por conta dessas investidas de conhecimento que ele já vinha fazendo desde 1993, 92, né, um assunto sobre reunir um grupo de terapeutas corporais, massagistas, pessoas que estavam na integração estrutural e pesquisadores que estavam ligados a estudar estruturas que tinham o tecido conjuntivo como elemento-chave. Então, em 2007, nasce, né, o primeiro congresso, né, sobre fáscia, sobre pesquisa da fáscia,
lá na Universidade de Harvard, na Escola de Medicina de Harvard, e isso foi importante, porque é uma escola que abrigou, né, essa discussão, e ela, pelo seu peso, né, dentro do universo do conhecimento, dá para esse congresso um peso bastante importante. Então, pela primeira vez, efetivamente, se começa a discutir a fáscia como um elemento importante em várias questões, não mais só estruturais, mas que depois foram desencadeando então, estudos de biomecânica, estudos na oncologia, estudos em diversos segmentos patológicos, mas as questões do momento eram dores nas costas, era o problema de dor de joelho, né? Eram essas questões que estavam em andamento, mas isso colocou uma pergunta. Então, nasce efetivamente, como a gente pode compreender o estudo da face, em 2007, e agora, o ano que vem, a gente vai ter o 6º congresso, né? Uma coisa gigantesca, que tem abrigado um grande número de pesquisadores, e os estudos da face cobrem várias universidades no mundo inteiro, hoje com laboratórios específicos e próprios para o estudo da face. Então, basicamente, a biomecânica, né, um grande aporte para isso. Essa é quer dizer, como é que isso veio crescendo, né? E, da minha parte, eu conheci a fáscia em 1998, via Rolfing, e fui estudar o Rolfing, conheci a fáscia e comecei, então, por ser um atleta, por ter uma disponibilidade, né, já relacionada ao esporte, tentar entender se a fáscia também seria possível dentro do treinamento, fazendo liberação facial. E isso foi crescendo até que eu, em 2012, criei um programa de treinamento chamado Tensegridade Funcional para a Core 360, que era, né, o grande grupo sobre treinamento funcional no Brasil. E aí nós começamos esse programa em 2012, 2013, 2014. Eu acabei conhecendo o trabalho do Robert e fui para lá. E assim eu me introduzi nesses estudos da fáscia do Fascial Fitness, e isso foi fazendo digamos, uma composição com os meus estudos, mas eles já estavam trazendo um assunto, digamos, muito mais, com mais estruturas, né? Informações mais bem estruturadas. Eu usava o Rolfing e a minha prática como elementos para poder estudar. Eu sabia já da pandiculação, por conta do Fernando, porque eu trabalhava, estudava com ele. Então, a gente tinha vários elementos, percepção, várias condições que propiciaram ou possibilitavam eu estudar. Mas 2014 é uma chave. 2016, aí sim eu fui para a Universidade de Leipzig, na Alemanha, na Escola de Medicina, e lá, pela primeira vez, eu comecei a ter acesso a começar a estudar dissecação, né? Então, fazer estudos, né, de anatomia da fáscia. Comecei com animais. A parte humana eu não podia tocar, a gente não podia pôr a mão, só podia assistir, porque era próprio, né, da medicina fazer isso lá. E isso foi o início, 2018, né? Então, eu entrei num programa de estudos da face, de pesquisa em fáscia, lá na Alemanha, no projeto do Plastinarium, que é aquele que tem aquele Body World, que é bem conhecido no mundo todo, né? Isso em janeiro, entrei nesse programa. Legal. E comecei, então, a estudar dissecação e fazer parte do programa. Depois, em março, eu fui aceito na Universidade de Oxford, fiquei lá uma semana, quase 10 dias, né? Mas uma semana inteira estudando fáscia. Eram 8 horas por dia, prática, prática, prática. E daí voltei em junho para a Alemanha, voltei em outubro, voltei em novembro daquele ano. Aí, 2019, começou o programa. E esse ano que nós teríamos agora, né, estaria agora na Alemanha, por conta da pandemia, isso foi adiado para o ano que vem. Então, eu passei a me interessar em fazer pesquisa na fáscia do ponto de vista da anatomia. E disso é um projeto importante no meu trabalho, mas também o Fascial Fitness, os treinamentos da fáscia deram, digamos, elementos para que eu também investisse, né, que eu fosse buscar informação sobre a questão da treinabilidade, que é o meu assunto mais pessoal, né, particular, por conta de uma história. Quando
que uma foi história de essa práticas. divisão, Johannes? Porque até então se falava mais terapeuticamente no Rolfing, né? E aí, de repente, começa a falar de treinabilidade do tecido, né? Então, é isso, essa que era uma questão, né? Quer dizer, o tecido conjuntivo ele ficou por muitos anos, mais de 100 anos, quase 100 anos, restrito aos espaços da clínica, do atendimento, né? Relacionando sempre a face a uma questão patológica, uma disfunção, quer dizer, uma terapêutica onde tinha sempre uma relação interventiva direta, né? Que é aquele que aplica ou com a própria mão, ou com o instrumento, algum tipo de tentativa de modificar a organização ou a forma como aquela estrutura ficou dentro do corpo por algum movimento, por alguma questão, ficou, digamos, fora do lugar. Então, essas intervenções eram para repor no lugar. A gente até falava de reposicionamento, esse era um nome que se usava. Antes de falar de tensegridade, a gente falava muito mais em reposicionamento, e reposicionado, né? E como esse tecido tem uma capacidade de agregação muito alta por conta do material gelatinoso da qual ele é feito, né? Esses glicoaminos, né? Esses açúcares, esse tecido, essa parte glicosa mais gelatinosa tem possibilidade de adensar ou por contas nutricionais, ou por falta de exercício, ou por hábitos como fumar, enfim, onde você pode acidificar o corpo. A mudança da condição interna desse tecido face a um estilo de vida ou face a comportamentos do ponto como de sedentarismo implicavam, né, em que esse tecido mudasse de condição ou e principalmente, né, antigamente era mais uma lesão. Quer dizer, uma pessoa tinha uma cirurgia, tinha que ficar, e se falava isso, fique imobilizado. Então, engessava, deixava a pessoa imobilizada, e essa imobilização trazia uma série de alterações e transtornos na recuperação no futuro. Bom, então era assim que a gente falava. Com o advento com essas questões da face, a gente foi, então, revisitando, inclusive, toda a estrutura da ortopedia, revisita esses trabalhos hoje, por exemplo, propondo o movimento e assim por diante. Então, o que havia nesse sentido? Bom, se esse é um tecido que precisa de movimento, né, e ele é parte de um componente motor, então ele também pode ser pensado como treinável. Então, foi isso que eu fui vendo, né? Eu não conhecia o trabalho do Robert, outros já estavam vendo, e fui, então, desenvolvendo um programa. Com esses estudos que estavam acontecendo lá na Alemanha, na Alemanha não, quer dizer, todo mundo, mas a Alemanha liderando pelo Robert, e a partir de 2009 nasce lá na Europa, né, liderado pelo grupo do Robert e da Divo, um programa chamado Facial Fitness, onde eles também vão agora organizar 4 chamados princípios de treinabilidade, que são 4 pilares que dão suporte para se pensar, então, esse tecido agora não mais do ponto de vista terapêutico, mas do treino. Então, que se viu que, então você pode treinar ou trabalhar um tendão no treinamento. Você pode trabalhar um ligamento, você pode trabalhar... Até para fazer um trabalho preventivo, né? E aí entra nós, educadores. Então, aí que começa, exatamente, porque aí a conversa vai chegando, vai remodulando, né? E a estrutura intramuscular, que foi uma chave da coisa. Porque o tendão, a gente sabia que podia treinar, os ligamentos, coisa e tal, mas não se pensava em treinabilidade. Sempre o treino era muscular. Você não fazia um treinamento para o seu tendão ou para as estruturas de características miotendinosas. Você tentava o músculo. Então, o músculo era o foco do trabalho. E agora o foco do trabalho passam a ser as estruturas do tecido conjuntivo. E isso deu uma mudança, inclusive, na qualidade de exercícios. Então, né, se começou a ver que boa parte, então, das lesões e acidentes aconteciam no tecido conjuntivo, não tinha lesão muscular. Uma lesão muscular num nervo é uma coisa raríssima. Quando acontece é por um trauma muito grande ou por uma doença intensa. Agora, se viu que o sedentarismo e o tipo de treinamento que o pessoal fazia, na realidade, não favorecia a estrutura, as estruturas colagenosas, as estruturas do tecido facial.
e o treino, então, começou a focar nisso. Então, a gente começou a ter uma menor quantidade de lesões, assim, absurdas, pode chegar a 50%, 60% a menos de lesão. Caramba. Tem trabalhos que já mostram, por exemplo, equipes que fazem trabalhos, e aí é isso que você colocou, preparando o tecido conjuntivo antes de um treinamento de carga. Essas pessoas praticamente não têm lesão de temporada, contra aqueles que não fazem o trabalho preparatório, já vão nos jogos, nos exercícios, que pode chegar numa equipe de futebol a você ter quase 70% do grupo comprometido. Legal. Então, se passou a entender que tinha um elemento preventivo também. Ou seja, não era só a treinabilidade. Você prepara a ação motora, a tal da ação muscular, primeiro trabalhando o tecido conjuntivo, porque ele que abriga a fibra muscular. Então, a fibra muscular ela precisa parear o tempo de contração dela com o tempo de tração, tensão do tecido conjuntivo. Então, enquanto não tem esse pareamento, você corre o risco da lesão acontecer no tecido conjuntivo. Então, você trabalhando o tecido conjuntivo primeiro e depois você entrando nas estruturas musculares, basicamente você, entre aspas, elimina, né, um dos grandes problemas que é a questão lesiva por conta mecânica, puramente mecânica. E se o tecido conjuntivo já é preparado antes da ação muscular, o seu nível de coordenação motora também passa a melhorar e a aumentar, porque os mecanorreceptores, que são a parte proprioceptiva, estão no tecido conjuntivo e não na estrutura muscular propriamente dita, né? Então, aparece um novo elemento, que é a preparação, o tecido conjuntivo como elemento preparatório. Bacana. E a estrutura desse treino, qual o fundamento dele dentro do Fascial Fitness, né? Tem a pandiculação, né? Como que a gente... Então, são os 4 pilares que são colocados como importantes. Você tem que considerar que o tecido conjuntivo está relacionado à força. Então, ele é um dos componentes da força muscular. Então, quando a musculatura contrai, o tecido conjuntivo tendinoso, miotendinoso, a parte pinisial, né, a parte do perinísio, são componentes que agregam força junto com a contração da fibra muscular. Então, tem um componente de força. E, para isso, os exercícios que a gente chama de rebote elástico ou recuo elástico, que propiciam a otimização desse tecido. Então, por exemplo, um clássico saltar corda ou fazer saltitos é extremamente benéfico para as estruturas tendinosas e miotendinosas, né, porque elas ajudam esse tecido a ficarem mais robusto. Claro que toda uma periodização, um programa, mas esse é o treino, né? Então, você vai primeiro fazer isso antes de você correr ou antes de você fazer um trabalho de saltos. Você vai preparar essas estruturas para o trabalho de força, ou seja, está relacionado diretamente à contração muscular. Então, tem contração e tem os seus tecidos retráteis, e aí você precisa preparar para a força. Existe um outro componente, que é a dimensão que o tecido conjuntivo tem uma continuidade por todo o corpo. Ele não é uma estrutura que está num lugar e não em outra, como na anatomia mais clássica é apresentado para a gente. Então, nesse sentido, como ele tem vários tipos de extensões, né, quer dizer, a musculatura, os chamados grupos musculares, eles têm lugares, né, como topograficamente localizados, mas boa parte desses tecidos andam por fora de osso a osso. São as estruturas chamadas aponeuróticas e que são responsáveis, então, por transmitir força de um segmento ao outro do corpo, criando a experiência de uma unidade motora, né? Então, você tem uma cadeia que são as chamadas cadeias miofaciais. Então, para relacionar essas estruturas, você trabalha com alongamento. Então, o alongamento serve para você criar, né, ou manter estruturado as dimensões inteiras de um movimento. Então, o movimento ele vai sair do pé e chegar na mão. Então, a gente vai trabalhar com o conceito de tensegridade, que é esse conceito que diz que o corpo todo forma uma unidade tensional, e essa unidade, você atinge ela fazendo movimentos que tenham
stretchings. Até para as pessoas que não são leigas no assunto, são aquelas dores que aparecem em uma região, mas a causa não é nela, né? Exatamente, para as por pessoas conta se de situarem tecido, exatamente. né? Que um Isso. tecido está ligado no outro, aí você puxa aqui, quando você vê, tem algo preso, tem uma aderência presa, né? Isso. Que o tecido Então, não aí se você. desliza. Então, e aí a aderência é um outro programa, que é a liberação facial. Ah, tá. Então, a liberação vai trabalhar com as aderências. Então, aquela matéria mais gelatinosa do corpo, ela pode, como eu tinha falado, ficar adensada, e esse adensamento impedir que os tecidos possam se mover livremente ou mais facilmente entre eles. E ela, então, uma vez que você aquece ou mobiliza esses tecidos, eles têm a tendência de melhorar o deslizamento intramuscular, ou intrafibrilar, ou intraligamentar. E com isso, então, você falar que ganha em diversas direções, né? Não unidirecional. Então, e aí por conta que você tem um tecido que é líquido, você tem que pensar na parte líquida. Basicamente, a substância, a gente tem 50%, 60% de líquidos no corpo, líquido, líquido mesmo. E isso permite uma quantidade enorme de deslizamento. Então, existe o trabalho de liberação, chamada liberação facial, porque vai introduzir uma força, né, dentro desse material gelatinoso. E ele precisa de calor ou uma pressão para ele poder ficar mais solúvel. Mas, e por fim, né, por conta dos próprios estudos, principalmente do Robert Nancy, eles foram entendendo, conforme eles vão verificando que na face está cheia de receptores mecânicos, se começa, então, a pensar no tecido conjuntivo como um órgão sensorial. Então, se começou a mapear ou mais claramente especificar que esses chamados mecanoreceptores geram informações proprioceptivas, particularmente para o movimento, e isso permitiria para nós aprendermos a controlar a quantidade de força dentro do corpo graças a esse movimento, né? Que geraria, então, uma aferência para a gente entender de que parte do corpo, né, está vindo uma informação e como, então, fazer a devolutiva eferente para controlar. Então, esses são os 4 princípios. Então, uma aula, né, ela começa pela liberação. Você primeiro aquece o corpo, um warm-up mesmo, de tal forma que esse material fique menos viscoso e mais líquido, permitindo, então, que os tecidos comecem a deslizar. Feito isso, você entra com os stretchings para começar a criar... Só para o pessoal entender, são aqueles exercícios com as bolinhas, com rolo... Você pode usar as bolinhas para fazer isso. Pode, é uma forma. A outra é você entrar dentro de uma estufa quente de 40 graus. O hot yoga. Né? Por exemplo, como aquela yoga 40 graus, por exemplo. Né? A outra é você fazer movimentos, né? O tal do warm-up, só que você vai fazer com baixo impacto. Alguns stretches dinâmicos, não um stretching assim, porém dinâmicos, os melting stretchings que possibilitam você começar a aquecer. E junto com isso, então, o alongamento para propiciar que os tecidos comecem a deslizando, criar as suas ramificações e ficarem interligados. Feito isso, você pode fazer trabalho de força agora. Bacana. Porque os tecidos estão lubrificados e a força pode ser distribuída por todo o corpo. Porque isso é importante no alongamento, é que a carga não fique retida num ponto. O exercício é feito para distribuir carga. Essa é a função do alongamento. Você vai fazendo movimentos, até que a força comece a se espalhar e a pessoa pode sentir um alívio da tensão, né? Em função de que aquela carga ela se espalha por todo o corpo. Só que, simultaneamente, enquanto você está fazendo a liberação, o stretching, o trabalho de carga, o sistema nervoso está operando o tempo todo. Por isso que o Robert, né, cria um termo chamado neuromiofascial, que o Thomas Myers depois vai também adotar, e hoje é uma palavra
em uso comum, porque os sistemas imediatamente começam a funcionar integrados, porque o sistema nervoso também passa, né, por dentro do tecido conjuntivo, e qualquer resistência ou impedimento do tecido conjuntivo tem um impedimento na atividade neuronal também. Então, pum, se criou um termo, né, para tentar entender que movimento não é uma coisa muscular, não é uma coisa só nervosa, mas o tecido conjuntivo é parte desse jogo. A gente fala de neuromiofacial para tentar dar uma integração no termo, né, para pensar como uma coisa em unidade. Agora, Johannes, falando sobre essa treinabilidade do tecido, quando eu fui estudar com você, você disse os 2 biotipos, né? Porque, por exemplo, assim, a gente falando sobre a liberação miofacial, por exemplo, a bolinha no pé. Meu pé é super chato, né? Fiz balé clássico, mas mesmo assim o arco é lá embaixo. Ele é reativo, mas ele é chato, né? E aí eu lembro que no curso você falou de pessoas que são mais vikings, são mais hipomóveis, né? O perfil, o biotipo da pessoa, e as pessoas que são denses, mais hipermóveis, né? Então, a atenção que também o educador físico, o preparador físico, também tem que ter com a individualidade de cada um, né? Sim. Porque o tecido é altamente, assim, modificável, será? Eu não sei se seria a palavra correta. Acho que a gente... Então, sim, então. Lembrando que se a gente fala, né, ou pelo menos anuncia no próprio trabalho que o tecido conjuntivo é estrutural, então você vai considerar, a partir desta fala, que se o tecido pode ter 2 tendências extremas: ser muito enrijecido, ir numa direção de formar muita estrutura colagenosa, e com isso criando um impedimento de amplitude de movimento, ou ele pode ter uma tendência de ser mais elastinoso, digamos, ter mais elastina, e por isso a pessoa ela tem uma amplitude articular um pouco mais exagerada ou exacerbada. Isso é modificável? E aí, então, se caracterizam esses chamados vikings, né? Ou eles se chamam de temple dance, quer dizer, que são pessoas que têm aquelas super maleabilidades. Então, que tem componente genético já distintamente, assim, a gente vê essa distinção, que ela é uma questão de genética e não é uma questão, digamos, epigenética. Não é, se você pegar um temple dance e levar essa pessoa para morar em lugares frios, que inclusive essas estruturas de pessoas mais robustas, com mais quantidade de colágeno, tendem a ser pessoas que vivem em lugares montanhosos e mais frios. Porque o colágeno permite reter calor, né? Então, pessoas com mais colágeno, provavelmente você vai ver elas usando mais camisetas, com menos roupas de frio. E o temple dance, ele precisa de mais calor para poder se organizar. Então, a partir daí se imagina, né, que porque você tem uma faixa da população indo, né, a gente fala indo-europeia, mas a indo-europeia que forma todo o continente europeu, estão mais próximos das linhas do Equador e por isso em ambientes mais quentes, com um tipo de composição corporal mais específica. E as nórdicas, né, que desenvolveram outros tipos de qualidades para poder, inclusive, a questão da sobrevivência. Então, se tem 2 parâmetros que já são de questões puramente genéticas. E depois, então, o que você propõe? Que para uma pessoa que tem mais tecidos de colágeno, que a gente chama que tem mais robustez, mas tem menor amplitude articular, você vai trabalhar mais com alongamentos do tipo de permanência, como tem na yoga clássica, onde a pessoa vai aprendendo, né? Os tecidos vão criando um pouco mais de estiramento, porque esse tecido se adapta, assim, conforme se estira e segura, ele pode sim ampliar um pouquinho mais e depois fazer exercícios que vão aumentando a lubrificação. O contrário das pessoas hipermóveis, você vai fazer um trabalho mais de resistência
para as estruturas, principalmente de tendão, aponeurose, ligamentais, criando resistência, ou seja, fazendo mais atividade concêntrica. Então, você vai fazer força de fora para dentro com essas pessoas e nas pessoas que de fora para dentro. Bacana. E nessas pessoas que são mais enrijecidas, você vai fazer um movimento de dentro para fora. Então, de dentro para fora, fazendo alongamentos, ou de fora para dentro nas pessoas mais flácidas, para aumentar a tonificação dos tecidos a partir da contração muscular, que quando você encurta a fibra, você diminui o número de sarcômeros, mas aumenta a produção de colágeno, e com isso você pode melhorar a resistência do tecido. Que interessante. Bacana, bacana. Então, ela também ela é modificável, eu acho que não totalmente, mas altamente né, adaptável. dá para modificar alguma coisa, e acho que o educador Sim. físico tem que também estar atento a isso, né? Porque senão vai Bastante passar bolinha em atento. tudo, rolo em tudo. Não, Vai virar uma nem é gelatina. aconselhável. Você não vai pegar uma pessoa que já tem bastante amplitude articular e dar alongamento para ela. Do ponto de vista da face, é um desastre. Então, lógico, já é um componente que ela tem, só que você tem que acrescentar um componente de carga para ela. E o contrário é verdadeiro. Sim, sim. Agora, entrando um pouquinho no tema, Johannes, falando sobre postura e a fáscia, né? Para a gente entrar um pouquinho de como a gente consegue levar um pouquinho desses princípios da treinabilidade facial dentro do mundo do Pilates, né? O que a gente quer é unir informações e trazer conteúdo para as nossas aulas, né? Então, vamos lá. É importante assim, quer dizer, a minha experiência, vou falar, a gente vai e depois começa a abrir o assunto de novo. Tomando o Pilates, esse Pilates que é mais, digamos, mais dos anos de 1980 para cá, né? Que se especializa na ideia de core, do ponto de vista de ser um ponto central e tudo ser trazido para lá, deixa de lado, né, as extremidades, usando as extremidades só como suporte. Mas tendões, por exemplo, tendão de Aquiles, é uma coisa da extremidade, que está no sentido longitudinal, e é só a gravidade quem resolve. Não tem trabalho que você faça com mola, por exemplo, que vai ajudar um tendão a aumentar a resistência. Você precisa estar na gravidade com uma carga muito alta, que pode chegar a 90% da sua força máxima, para poder estimular um tendão. Então, quando, né, a gente vai começando a olhar, se a gente olha, né, isso é só assistir os filmes antigos do Pilates, lá de 1940 e tal, quando ele saltita bastante. O chão, para ele, é um elemento chave, porque ele também já foi lutador de boxe, né, ele fazia lutas e coisa e tal. Então, a gente vê ele fazendo os chamados rebotes elásticos. Aquilo dava estrutura para a periferia. Quando você fica ou na mesa ou no chão fazendo o trabalho de core, tudo bem que você organiza, mas as suas extremidades, que são repletas de tendões por conta da carga periférica, ficam subutilizadas. Né? E não adianta só fazer o apoio, você precisa de pressão sobre o apoio. Por isso que caminhar já é suficiente, mas você tem que ficar em pé na linha clássica, e receber esse choque, né? Tem o pé pull, né? Que se trabalha em pé com as alças vindo de cima, né? E na linha Fletcher também, aí tem a barra, tem... mas você tem que sair, você tem que ficar livre na gravidade. Então, a base é a gravidade. Aí nada que tenha um suporte. O pessoal está perguntando aqui, professor, e a prancha de salto substitui? Então, os pequenos saltitos não precisam ser saltitos intensos. Se você fizer um saltito pequenininho, né? A prancha de salto é naquele aparelho que chama Reformer, que é um carrinho. Mas não é suficiente. Não é o suficiente. Teria que ser Não, você precisa ter o peso do seu corpo.
no mínimo. Tá. Porque é o mínimo que o seu tendão vai receber de carga é seu peso. Então, é seu peso mais pelo menos 30%, 40% de carga. Tá. Isso é o mínimo. Para você trabalhar um tendão, você precisa chegar a 90% dessa carga. Hoje tem outros tipos de estudos com bandas elásticas, mas isso é uma outra questão. Mas para o tendão, você tem que trabalhar como se estivesse dando saltos de quase 1 metro de altura. Caramba! Você quase que duplica seu peso. Então, a gravidade é efetivamente importante. Então, precisa ficar em pé, né? Ou criar alguma forma onde... Então, eu estou aqui sentado, se eu ficar fazendo saltitos, como se estivesse saltando, mesmo aqui sentado, tirando o pé do chão, isso já é suficiente para começar a mobilizar essas estruturas de maior resistência. Porque o colágeno, ele só responde a uma alta atração, ele não responde a baixa atração. Então, quando você está lá no Reformer fazendo aquele trabalho, você consegue medir a atividade miotendinosa ou mais do perimísio e coisa e tal. Mas o tendão é muito pouco. Né? Entendi. Aí a parte de pandiculação, de alongamento, isso já pode suprir dentro do Pilates? Isso. O que acontece? Então, aí é que está. Essa é a segunda informação. Então, por que a pandiculação ou a variabilidade que na parte do alongamento multidirecional é importante? Porque o conceito de planos, principalmente antero-posterior, ele é interessante, mas o movimento humano, na realidade, ele é sempre uma espiral. A gente sempre anda de uma forma contralateral. E a força do nosso movimento está na contralateralidade. E não na flexo, ou faz lateral, ou antero-posterior. Na realidade, a final da dinâmica tem que ser um movimento contralateral. E quando a gente olha a anatomia, a gente vai ver que a maioria dos nossos músculos são em diagonais que atravessam o tronco em X. Eles não são assim. Nem os iliocostares, a estrutura espinhal, é assim. Ele é assim. O que faz com que a força corra em linhas diagonais. Isso tem muito que ver com esses movimentos que a gente vai usar fortemente. Então, a atividade contralateral para nós uma necessidade imperiosa. Então, é importante que durante um trabalho esse trabalho contralateral seja o objetivo do trabalho. É chegar nele. Se vai chegar hoje, amanhã, daqui um mês, daqui um ano, isso é outra coisa. Mas o foco é você conseguir chegar na estrutura contralateral, porque é uma questão da própria estrutura, a própria dinâmica. Porém, sempre se pensou muito em plano frontal, plano sagital e plano transversal, que é muito bom para elucidar as ideias, porém a gente funciona em múltiplos planos. Mas talvez não há nenhuma ação mais para construir o alinhamento. Essa ideia, então, aí é uma conversa sobre alinhamento, né? Que é aquela conversa lá do século XVI, que tem uma linha, que tem um jogo, mas... Então, aí é uma questão, né? Então, alinhamento é uma coisa impossível. Porque nós não somos simétricos. O fato de nós não sermos simétricos impede o conceito de alinhamento. Agora, não impede a ideia de uma linha, que é por onde você fica balançando, igual aquele cara com um pratinho, assim, que ele pega aquele negocinho e fica rodando o prato. Então, ali tem uma linha em torno da qual as forças ficam girando. Ela oscila, não é uma coisa imperiosa sobre a gravidade. Então, nós existimos, isso é uma coisa importante, porque nós não somos simétricos, né? E a única coisa simétrica na natureza são os cristais. E essa simetria não permitiu que os cristais fossem móveis. Eles são rígidos exatamente pela simetria. Como a estrutura de carbono ela fica o tempo todo torcendo, ela permitiu que as estruturas ficassem assimétricas dentro de uma organização simétrica, que são os poliedros.
Por isso a tensegridade é tão importante. E essa assimetria permite com que as estruturas se mantenham firmes, não sejam rígidas, mas altamente móveis e podem voltar para uma certa linha, né, em torno da qual essas forças acontecem, mas não existe a possibilidade de você encontrar um alinhamento. É importante pensar nisso. Aham. Até porque você tem um órgão de um lado, outro órgão do outro, é tudo diferente, né? A gente tem mais aparentemente simetrias na parte externa, mas não é exatamente igual. Isso dá uma alta mobilidade. Então, o que se procura é que os jogos de força do corpo, né, não criem conflitos. Uhum. Por isso o conceito de tensegridade é tão importante. Por isso que o stretching na fáscia é tão fundamental. Porque com ele a mobilidade aumenta e você reduz, ou, entre aspas, tende a zero os conflitos entre as estruturas, né? Elas não vão entrar em conflito tensional. Aham. Seria o equilíbrio tensional e dinâmico, né? Isso, exatamente. A gente vai pensar num equilíbrio dinâmico. Uhum. Sempre o equilíbrio dinâmico. Alguma coisa, mesmo quando a gente está deitado, a gente está respirando mais de um lado do que do outro. A gente tem um olho que vê mais uma coisa que o outro, enfim. Então, na realidade, o que a gente vai aprendendo é manter, né, o corpo sobre sobre uma condição que é uma experiência de equilíbrio. Uhum. É uma experiência de equilíbrio, não é um equilíbrio. Tá. Tá? Johannes, nós temos 5 minutos. Passa muito rápido com você, professor. Super rápido. A gente quer saber várias coisas, tinham várias perguntas aqui. Enfim, o que você acha, então, que a gente deveria ter um olhar especial dentro do Pilates? Para abrir um pouquinho e modificar. Eu tenho pouca experiência com Pilates, eu fiz aulas de Pilates. Isso. Então, acho importante planos, assim. Primeiro é considerar a gravidade e incluir nos trabalhos, sim, a contralateralidade. E de forma dinâmica. Então, se você faz um trabalho e depois outro, você pode incluir uma dinâmica, ou mesmo dentro do mesmo ponto, você sinalizar várias posições, para que o sistema, o corpo todo, trabalhe recombinando as posições da fáscia. Não ficar com o olhar no músculo, porque nem a musculatura trabalha de uma forma de contrair e solta, ela trabalha em ondas, né? E a última pergunta que eu queria fazer para você, que eu acho que a mulherada toda quer saber, tá na moda, né, de a ingestão de colágeno. E dá resultado? Não. Não, a gente gasta não, muito resultado dinheiro. não dá resultado. Quer dizer, o que acontece? Isso é simples. Você consome um alimento rico em colágeno, tá certo? Que vai sofrer um processo digestório e vai se transformar em aminoácido. Então, agora sim, você está ricamente alimentada de aminoácidos e estruturas que vão ajudar na hora que a substância fundamental receber, né, o protocolágeno, eu já vou falar, para a construção desse tal colágeno. Quem produz o colágeno é o próprio corpo. Então, quando você faz estiramentos dinâmicos, uma célula específica, mas particularmente ela, produz, né, por conta da atração, como substrato dessa célula, ela produz um protocolágeno, ou seja, estruturas que vão ser organizadas como colágeno. Ela libera isso naquele meio. Esse meio, que é a substância fundamental, está ricamente preparada de materiais de aminoácidos, esses glicoaminoglicanos. E esse protocolágeno vai, então, combinar com esses glicoaminoglicanos através de água, e a atração mecânica vai, então, formar o colágeno. Então, o colágeno é formado durante o movimento.
não pelo consumo. Importante você falar isso, principalmente nessa fase de isolamento, né, Johannes? A nossa bandeira é que todo mundo saia do sofá, vá fazer aula, vá se movimentar, né? As pessoas estão trabalhando mais do que o normal em casa, em home office, então é importante ver até né, na sua pesquisa a importância do movimento, de sair do Super, então. sedentarismo. Eu acho assim, um conselho que a gente precisa se dar, não dar aos outros, né? Que a gente precisa dar para a gente mesmo. Também. A gente tem que ir na frente do espelho e falar, olha, vou te dar um conselho. É ter um hábito de a cada X tempo, se a gente precisa ficar, se o nosso trabalho está, por exemplo, sentado em casa, né? É tomar pelo menos de 2 a 5 minutos, eu vou falar de 2 a 5 minutos, para fazer alguns stretchings dinâmicos. Tá. Faz, removimenta, porque isso faz com que a matriz celular, a substância fundamental, circule, e com isso você tem processos anti-inflamatórios acontecendo, regeneração tecidual, reorganização nutricional celular, reposicionamento dos órgãos. Você faz esses stretchings dinâmicos, que você conhece da aula de Pilates, vai fazer, e depois bebe água pra caramba. E depois, claro, se você precisa sentar, você vai se sentar de novo. Mas é uma coisa meio de cadência mesmo, assim, não tem conversa. Assim. Tem que fazer isso a cada 60, 90 minutos, 1 hora e meia, pumba, tira de 2 a 5 minutos. O índice de reclamação de dor lombar aumentou bastante, né? Então, porque também aí sim vai perdendo essa tensão do core. Né? E aí a pessoa também não mexe os braços, então ela não tem atividade na face tóraco-lombar e pernas, que é um dos componentes dolorosos das costas, é você ativar glúteos, trato iliotibial, grande dorsal, que você só ativa mexendo os braços e caminhando. Depois você precisa fazer esses trabalhos de core, que seja mesmo trabalho respiratório, né? Até influenciar o oblíquo interno, fazendo movimentos para poder armazenar uma tensão anterior, para poder estirar também nas costas. Mas a grande questão é aumentar a circulação da substância fundamental pelo corpo o tempo todo. Boa parte das nossas questões dolorosas inicialmente virão por resíduos metabólicos, que vão criando pequenos processos inflamatórios. Então, já essa circulação já retira esse catabólico, esse lixo celular, isso já é uma grande coisa. E depois tem que, sim, as fibras musculares com a face precisam entrar o tempo todo em contração, porque, digamos, a saúde de uma célula muscular não é ficar quieta, ficar se mexendo. De quanto em quanto tempo você, pessoal que está em home office, sentado, de quanto em quanto tempo? Então, eu proponho que de hora ou hora e meia você realmente se mova de 2 a 5 minutos, né? Faz a caminhada, faz os alongamentos, faz esses trabalhos, tem que incluir os braços e as pernas, faz um pouco no finalzinho os saltitamentos, os push press na parede, ou faz também aqueles de ressalto do chão, e tem aqueles trabalhos, né, para a face tóraco-lombar, que é o pegar no chão, para criar balanço e pumba. Meu querido, eu super agradeço. Nossa, eu acho que foi sempre é muito aprendizado falar com você, né? Seu tempo de você estar aqui com a gente, né? A gente deseja assim que você esteja muito bem, que a gente precisa muito de você ainda para aprender muito. Obrigado. Né? Você e a Denise. Muita gratidão, meu querido, e deixar as últimas considerações finais, que a gente tem 10 segundos. Então, primeiro, deixar um primeiro obrigado, uma gratidão pelo convite, e deixar para todo mundo minha preocupação e, ao mesmo tempo, meu desejo de que estejam saudáveis, né? Fiquem saudáveis e se cuidem. Sim, tá bom? sim.